A armadilha que aconteceu nos Estados Unidos pode estar acontecendo no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Ontem, 30 de março, uma coisa me deixou bastante encucado e preocupado. Por que os casos no Rio Grande do Sul e no Brasil estão subindo tão lentamente? E na madrugada, pouquinhas horas atrás, 4 da manhã, meu inconsciente juntou as peças do quebra-cabeça. E eu não consegui mais dormir, tive que começar a escrever. Parece que a mesma armadilha que aconteceu nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil e no Rio Grande do Sul. Qual é a armadilha dos Estados Unidos? Demoraram muito no processo dos testes. Testaram um pouco e tinha poucos casos infectados. Aí deu uma falsa impressão de que o perigo ainda não havia chegado no país. Deu uma falsa impressão nos Estados Unidos. Quando passaram a fazer muitos testes, o número subiu para mais de 100 mil casos em poucos dias. A transmissão se dava de forma rápida e invisível. E ontem já anunciaram acima de 150 mil casos. O grave erro dos Estados Unidos pode estar acontecendo no Brasil, mas tem uma ressalva que eu vou passar no final. Então, por que os casos no Rio Grande do Sul estão subindo tão lentamente? As mortes começaram a subir e os infectados de forma muito lenta, sinal de poucos testes realizados. A mulher que morreu no sábado confirmaram que estava com coronavírus 2 dias depois da sua morte na segunda. Os testes no Brasil estão na fila nos laboratórios. A quantidade de testes coletados é 3 vezes maior que os laboratórios conseguem processar. Depoimento de uma jovem com coronavírus. Ela só ficou sabendo do resultado do teste quando estava curada. Mostra um atraso para saber o resultado. Os resultados de testados positivos no Rio Grande do Sul é muito pequeno. Não é o padrão normal do coronavírus. Isso não acontece no mundo. Tão poucos casos num estado populoso como o Rio Grande do Sul. Ontem, 30 de março, o Ministério da Saúde anunciou a lentidão dos testes, mas que estão chegando 50 milhões de testes e insumos para realizar os testes. Já avisaram que vai ser aumentada a testagem. Com isso, vai aumentar o número de casos confirmados muito rapidamente. Aí que está o perigo que aconteceu nos Estados Unidos. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil inicia a distribuição de 500 mil testes rápidos. Muitas manchetes e reportagens na imprensa sobre a defasagem de testes, que o Brasil está atrasado na testagem. É o mesmo caso dos Estados Unidos, eles estavam muito atrasados na testagem. O Hospital de São Paulo, Albert Einstein, tem mais de 100 funcionários infectados. Como é que eles sabem? Sim, todo São Paulo tem 1.500. É porque eles estão dando prioridade para as pessoas que trabalham na saúde. Então os testes, fazem logo os testes nas pessoas que estão trabalhando na saúde. Por isso que eles sabem que lá tem tantos, e mesmo que em todo São Paulo só tem 1.500. Homem que foi a óbito dia 29 de março, estava na UTI há dias. Só ficaram sabendo que ele estava com coronavírus um dia antes da sua morte. Qual é a saída? A saída é continuar se cuidando, redobrar a higiene, isolamento social, não fazer aglomerações, sair para o comércio e para a rua só quando precisa. Ninguém está falando que tem que agora todo mundo ficar em casa, ninguém mais sair. Sair, mas se cuidando, percebendo aonde pode ir, aonde não pode ir. Rua muito movimentada, caminha pela outra. Tem que ter esse cuidado. Pessoal, nós vamos esperar uns poucos dias para quando aumentar os testes na população e não tiver mais fila nos laboratórios para fazer as análises, daí teremos uma posição mais real dos casos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Essa é a questão. Os testes trazem a realidade, ou o mais próximo da realidade, é o que não teve nos Estados Unidos. Tomara que eu esteja errado, que essa armadilha não está se organizando para pegar o Brasil. Ainda assim, vai ser melhor nós prevenir do que remediar. Não é fake. O que eu estou passando para vocês não é fake.
Importância dos testes. Agora veja a importância dos testes. Já existem medicamentos que estão dando bons resultados para o coronavírus, mas se não testarem as pessoas e não sabem que elas precisam desse medicamento, não vão dar o medicamento. Então a pessoa adoece, não recebe o medicamento porque não sabe, os sintomas muitas vezes são muito semelhantes de outra gripe, entende? E eu li um negócio sobre medicamento hoje de manhã ainda, que eles estão dando, tem alguns que estão dando muito bom resultado, mas quando medicado logo, não no estado final. No estado final também estão dando resultado, mas se medicado logo, eles não vão para o estado de UTI. Mas se não testar, não sabe que a pessoa está, não pode receber o medicamento, porque eles têm efeito colateral. E aos pouquinhos, quando tiver bastante testes feitos no Brasil, aí vai ser aumentada aos pouquinhos a possibilidade das pessoas sair mais, de voltar a uma vida normal, abrir escola. Outra parte, como isolar os infectados se não sabem quem está infectado? A Coreia do Sul faz uma quantidade de testes em massa, a Alemanha também faz e está dando certo, certo? Bom, para finalizar, então, a ressalva que eu falei, que a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, né, é que nós fizemos isolamento antecipado e eles não fizeram. A armadilha que pegou eles, provavelmente não vai pegar nós, não vai pegar. Se nós continuar com o isolamento que está sendo feito, sair com jeito, cuidar só uns poucos dias ainda. Muita gente está enjoada de casa, mas só um pouquinho, mais uns diazinhos. Eu estou gostando de ficar em casa. Estou direto com meus guris, com a minha família. E, às vezes uma vontade de sair, mas paciência. O isolamento antecipado até agora só trouxe problema para muitos empresários, muitas pessoas que precisam trabalhar, e para o nosso presidente Bolsonaro. Para ele criou um problema esse isolamento. Agora a parte, nós e o coronavírus, temos algo em comum? O que nós e o coronavírus temos em comum? O contato. Olha que interessante. Nós precisamos do contato do WhatsApp de alguém para passar esse vídeo. Nós precisamos do contato de alguém. A pessoa pode estar lá na Bahia, eu aqui no Rio Grande do Sul. Em 1 minuto eu passo para ela, menos eu passo o vídeo, mas eu preciso do contato. E o coronavírus precisa do contato com alguém para passar a sua continuidade. Então nós precisamos do contato e ele precisa do contato. O nosso contato por WhatsApp é muito mais rápido. O dele é lento porque ele precisa da aproximação das pessoas. Então eu peço assim, pessoal, divulguem o vídeo como uma necessidade das pessoas compreender o que está se passando, para cuidar mais pouquinhos dias, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Abraços.